Enfim, esta é a sexta sessão do seminário permanente do Praxis. Este ano o seminário é subordinado ao tema Pensar o Humano e a Natureza e, portanto, nesta sessão vamos ter duas comunicações. Eu sugiro que façam as comunicações, portanto, fazem as duas comunicações e depois no fim abrimos ao debate, que acho que é melhor. Ora bem, então começo por apresentar, vamos ter a primeira comunicação da Maria do Céu Pires, que nos vai falar sobre ecofeminismo crítico, o desenho de um novo horizonte. Vou apresentar a Maria do Céu Pires, é doutorada em Filosofia pela Universidade de Évora, com a tese Justiça e Cuidado em Adela Cortina, Contornos da Ética no Mundo Global. É investigadora colaboradora do Praxis por parte da Universidade de Évora, professora de Filosofia do Ensino Secundário, ativista dos direitos humanos na Amnistia Internacional, onde desempenhou funções de coordenação e de direção, assim como colunista desde 2006 no jornal Albrados do Alentejo. Ora, entre as suas publicações destacam-se três obras: Mulheres de Coragem por um Mundo Mais Justo, de 2018, Ética e Cidadania, um diálogo com Adela Cortina, de 2015, e Exercícios de Cidadania, 2012. Bem, então vou vou-lhe passar a palavra, portanto, Maria do Céu, bem-vinda. Obrigada. Eu é que agradeço a possibilidade de estar aqui e a presença das pessoas todas. Pronto, eu vou falar um bocadinho sobre ecofeminismo crítico. Confesso que é um assunto que me interessa muito, embora tenha iniciado o estudo, digamos assim, desta temática há relativamente pouco tempo, há muito pouco tempo, mas interessa-me porque trata de duas questões que há muito me suscitam muito interesse, que são a questão da igualdade, né, e a questão dos direitos humanos na vertente dos direitos das mulheres, e também a questão do ambiente e da preservação do ambiente, que agora, enfim, é cada vez mais premente. E, portanto, isto interessa-me bastante, mas só há pouco tempo é que cheguei aqui e, portanto, aquilo que vou apresentar é uma coisa assim muito, muito simples, mas pronto, foi aquilo que até o momento consegui. Espero ter a oportunidade de, nos próximos tempos, continuar a trabalhar isto e a estudar um bocadinho mais. Vou tentar então, eu tenho aqui 3 ou 4 slides só para mais ou menos, enfim, ir orientando as coisas e as pessoas também verem. Vou ver se consigo partilhar. Pronto, e eu dei precisamente o título Ecofeminismo Crítico, o desenho de um novo horizonte, porque me parece que esta perspectiva abre algumas possibilidades para nós pensarmos alguns problemas com que nos deparamos hoje e também para pensarmos soluções e para pensarmos como é que coletivamente podemos enfrentar estes desafios e estes problemas. Vou começar por apresentar em termos muito gerais o que é o ecofeminismo, tentando, no fundo, mostrar que, de facto, quando falamos de ecofeminismo, estamos a falar de um movimento que é plural, que é constituído por muitas visões e perspectivas, e eu não vou falar delas todas, nem de perto nem de longe, vou salientar a Françoise Daubonne e a Vandana Shiva. Num segundo momento, vou então entrar naquilo que me interessa mais, que é a perspectiva do ecofeminismo crítico, e vou recorrer muito às teses e ao pensamento de uma filósofa espanhola que eu descobri há muito pouco tempo, com muita pena minha, acho que já a devia ter descoberto há mais tempo, que é a Alicia Puleu. E depois, num último momento, em jeito mais ou menos de conclusão, gostaria de apontar algumas notas que me me parece que esta perspectiva traz para aquilo que é o campo onde eu me situo, que é o campo da filosofia. E, portanto, vou tentar, em termos de conclusão, mostrar
de que maneira o ecofeminismo crítico pode dar um contributo positivo para a filosofia, ou pode ser entendido, inclusive, como, de facto, uma filosofia. E começava por mostrar aqui três pequenos textos, um é uma frase só, que têm em comum aquilo que é a ideia de um outro mundo possível. Quando falamos de ecofeminismo e de ecofeminismo crítico, estamos de facto a falar de um movimento que é um movimento, mas é também um campo teórico, é as duas coisas, mas que as diferentes perspectivas deste movimento se ligam por esta ideia de construir outro mundo. E como veem, tem aqui alguma coisa que tem a ver com a Carta Mundial das Mulheres, onde se reafirma exatamente, de 2004, realizada no Ruanda, e onde se afirma precisamente essa ideia de que outro mundo é possível, um mundo onde exista o amor a esse mundo, à diversidade e à sua beleza. E depois um outro extrato de um outro encontro, que foi o Fórum Mundial pela Soberania Alimentar, já de 2007, e em que mulheres de 86 países reafirmam precisamente isso, né? A sua energia, digamos assim, para lutar por um outro mundo, energia essa que resulta da solidariedade e o compromisso de levar essa mensagem a todas as mulheres do mundo. E depois, esta frase da autora em que eu me vou centrar mais, da Alicia Puleo, que diz isto sobre o ecofeminismo. O ecofeminismo é razão e paixão para que outro mundo seja possível. Pronto, e começaria então por fazer a tal definição breve, ou apresentação breve do que é o ecofeminismo, antes de chegar precisamente ao ecofeminismo da Alicia Puleo. De uma forma assim muito breve, pode dizer-se que o ecofeminismo é uma corrente que integra o feminismo e, portanto, que assume a abordagem das questões ecológicas segundo uma perspectiva de género. E podemos então referir que tem uma dupla face, teórica e de ativismo. O ecofeminismo é precisamente isso, não é? É uma perspectiva teórica, mas é também um movimento social, é uma forma de ativismo. E, portanto, incorpora a luta pela igualdade e também a luta pela proteção do mundo natural. O feminismo e a ecologia encontram-se, de facto, entre os movimentos sociais que, no início do século XXI, combinam a apresentação de diagnósticos sobre a realidade social, humana e ambiental, com a ideia de que outro mundo é possível, que é exatamente o que está aqui. Propondo, através do pensamento crítico, não só a desconstrução de estereótipos, mas também a alteração de práticas e modos de vida. Embora muitas vezes se encontrem de costas voltadas, estes dois movimentos cruzam-se e sugerem a possibilidade de uma outra forma de conceber o relacionamento entre humanos e destes com a natureza. Uma alteração de políticas ambientais não pode ser feita sem as mulheres, sem o seu empoderamento, a sua experiência, a sua capacidade interventiva, ou seja, não pode ser feita mantendo os papéis tradicionais dos homens e das mulheres. O que está em causa é uma questão de igualdade e de justiça, pois as mulheres, sobretudo as dos países do Hemisfério Sul, são as primeiras a ser afetadas na sua saúde e nos seus modos de vida pelas alterações climáticas e pelas catástrofes naturais. E por todas, desde logo, porque constitui a maioria da população pobre, e esta é a mais atingida por todas as consequências da crise ambiental. As várias conferências de mulheres realizadas pela ONU, nomeadamente a do ano 2000, são bem elucidativas da necessidade de inclusão das questões ambientais na agenda dos problemas tratados pelo feminismo. A defesa de uma sociedade orientada em função da sustentabilidade não pode ignorar a capacitação das mulheres e o seu protagonismo na resolução dos problemas. De igual modo, ao afirmar-se como um olhar diferente sobre a realidade cotidiana e como reflexão sobre as práticas que foram secundarizadas e subvalorizadas, o feminismo pode dar um bom contributo para o ecologismo. E para que este inclua na sua agenda a desconstrução dos estereótipos patriarcais e um novo modo de entendimento da relação humano-natureza que não seja em termos de domínio. Também, do lado do feminismo, é importante deixar a indiferença relativamente às questões ecológicas e a desconfiança. Embora muitas vezes esta desconfiança tenha razões históricas, porque de facto as mulheres integraram vários movimentos emancipatórios, desde a Revolução Francesa, por exemplo,
até às lutas dos movimentos operários, do movimento operário no século XIX e no início do século XX, e elas depois, apesar de integrarem esses movimentos, foram ignoradas. Portanto, historicamente, a desigualdade está associada às dicotomias da modernidade, nomeadamente de cultura-natureza, público-privado, razão-emoção, mente-corpo, em que um dos lados é considerado segundo plano. Neste contexto, as mulheres foram naturalizadas, quer dizer, sempre associadas à manutenção e reprodução da vida, e a própria natureza foi feminizada, isto é, considerada inferior à cultura, entendida apenas como engrenagem que pode ser conhecida, dominada, usada. E é deste ponto de partida, precisamente, da análise do processo pelo qual as mulheres foram inferiorizadas através da sua naturalização, que surge esta corrente de pensamento que é o ecofeminismo. A partir dos anos 70, o ecofeminismo dá a sua entrada nos domínios da filosofia, mas é sobretudo a partir dos anos 90 que ganha mais importância, despertando cada vez mais interesse através de projetos de investigação, tradução de obras, teses de doutoramento. Registram-se neste movimento tendências, como disse no início, bastante diferentes. Podemos falar do chamado ecofeminismo clássico, que apresenta algumas propensões de caráter essencialista e espiritualista, que não questionam relações de poder, quer a nível institucional, quer a nível do cotidiano, e que por essa razão, recebeu algumas críticas e alguma contestação no próprio movimento feminista. E agora, então, passaria a apresentar uma espécie de pequeno percurso histórico, indo à primeira referência, que é a referência a Françoise d'Aubonne. Ela, de facto, foi a introdutora, digamos assim, foi a criadora, em 1974, do termo ecofeminismo. Ela era escritora francesa e apresentou o termo ecofeminismo precisamente na obra Le Féminisme ou la Mort. E aí, nessa obra, expõe um conjunto de pontos de contacto entre as preocupações do feminismo e as da ecologia, destacando essa dupla opressão, a opressão das mulheres e da natureza. Ela é também a criadora do termo falocracia. De início, as suas teses não foram muito consideradas, chegando mesmo a ser ridicularizada e acusada de ligar dois conceitos que não teriam qualquer ligação ou qualquer relação. Françoise d'Aubonne refere-se ao coletivo feminino como a única maioria humana tratada como minoria. E para sustentar a ligação entre feminismo e ecologia, recorre ao passado da humanidade e à existência de sociedades agrícolas organizadas em grupos de caráter pacífico e que precederam o desenvolvimento do patriarcado guerreiro. Esta tese está muito próxima da defendida pela historiadora, socióloga e ativista social Rayane Eisler na obra O Cálice e a Espada, de 1987, onde, através de provas arqueológicas, tenta mostrar o volte-face, estou a citar, o volte-face cataclísmico ocorrido na pré-história da civilização ocidental, quando a direção da nossa evolução cultural foi literalmente virada de avesso. Ou seja, quando se operaram mudanças sociais responsáveis pela passagem de um modelo social de parceria e de cooperação para um modelo de dominador. Françoise d'Aubonne, que aos 9 anos já se declarava feminista, foi uma escritora profícua e foi uma pensadora pioneira que cruzou dois combates essenciais, o da igualdade de género e a defesa do planeta, mostrando que um não pode sair vencedor sem o outro. Esteve muito próxima, contactou e esteve muito próxima do pensamento de Simone de Beauvoir. Foi também militante anticolonialista. Ela assinou o Manifesto dos 121 em 1960 contra a Guerra da Argélia, e foi igualmente uma visionária, pode dizer-se assim, porque anteveu, lançou aquilo que as sementes de muitas linhas de investigação que hoje
estão presentes e se desenvolvem. Por exemplo, a interseccionalidade, que sublinha a aliança necessária entre a opressão racista e sexista. Como acontece com muitas outras mulheres, ela foi bastante esquecida no seu país. Mas penso eu que as lutas feministas do século XXI, mesmo que não saibam ou que não tenham consciência disso, têm uma dívida de reconhecimento para com a criadora do termo ecofeminismo. Em luta, um bocadinho em luta contra esse esquecimento, a que ela foi votada, uma escritora francesa, Élise Thiébaut, publicou o ano passado, precisamente, em março de 2020. Sim? Fala um bocadinho mais alto, pode ser? Pode. Mais Ok. alto. Obrigada. Estou com dificuldade em ouvir. Ok, vou tentar falar mais alto. Pronto, assim já está bem. Pronto, eu estava a dizer que um bocado para fazer face a esse esquecimento que a Françoise Dolon foi votada, uma outra escritora francesa, a Élise Thiébaut, publicou o ano passado, em março de 2020, uma obra, uma biografia sobre a sua vida, que se intitula L'Amazone verte, les romans de Françoise Dolon. Pronto. E agora passava também muito rapidamente, mas porque me parece que é importante, quando se fala de ecofeminismo, fazer nem que seja uma passagem rápida pela Vandana Shiva. Ela é diretora da Fundação para a Investigação em Ciência, Tecnologia e Ecologia, fundou uma organização que é a NAVDANIA, e que é uma organização que promove a biodiversidade, é uma figura importante do movimento anti-globalização e é também autora de uma obra que tem por título precisamente Ecofeminismo, uma obra de 1993 em coautoria com Maria Knight. Ela nasceu nas montanhas dos Himalaias, em 1952, tem formação em física quântica. Ela penso que pode ser considerada filósofa, mas é, de facto, sobretudo, uma ativista ambiental. Inspirada nas ideias de não-violência de Gandhi, contribuiu a partir dos anos 80 para o alargamento do campo do feminismo e do ecofeminismo, cujas preocupações, de facto, passaram a incluir os problemas das mulheres do chamado terceiro mundo. A situação da Índia é bem elucidativa sobre isto. São maioritariamente as mulheres que se dedicam à agricultura e que, como tal, lidam com os problemas dos agrotóxicos, os pesticidas, os herbicidas, os fungicidas, e o trabalho de Vandana Shiva, através da Fundação para a Investigação em Ciência e em Tecnologia e da organização que se chama NAVDANIA, gostamos sempre a pronunciar, criada em 1991, é no sentido de preservar a biodiversidade, os saberes, as técnicas tradicionais, criando bancos de sementes comunitárias. Ela é bastante crítica da globalização neoliberal, por isto mesmo, como se percebe, alertando para as suas consequências ao nível do aumento da pobreza, da exclusão e de um mau desenvolvimento. Vandana Shiva cria este conceito, mau desenvolvimento, cujo impacto é negativo, é muito negativo na saúde de todas as pessoas, mas particularmente na saúde das mulheres. Este mau desenvolvimento, associado ao domínio e ao controle da natureza e das mulheres, numa lógica patriarcal, é gerador de mais desigualdade e de mais violência. Vandana Shiva faz uma denúncia da agricultura industrial, da monocultura, das multinacionais dos transgénicos, da privatização dos recursos naturais, nomeadamente da água, e defende a íntima ligação entre sustentabilidade ecológica e justiça social. Na sua perspectiva, tudo o que se refere ao patenteamento de sementes pode ser considerado, e este é outro conceito de Vandana Shiva, biopirataria. E são conhecidas as mobilizações que liderou contra as multinacionais ligadas
a vários alimentos, nomeadamente a multinacional que é a Monsanto, né? Para preservar de facto o arroz basmati, o trigo kanak e uma planta tradicionalmente usada na Índia, que se chama NEM, que é tradicionalmente usada na Índia para combater as pragas na agricultura. Ela é, portanto, a Vandana Shiva, uma defensora da ligação, do vínculo entre, por um lado, a reflexão e, por outro lado, a ação, e, nesse sentido, encontra-se, de facto, muito ligada a todos estes movimentos de protesto, sobretudo dois, cito aqui apenas dois, mais conhecidos, penso eu, que é o movimento Chico e o movimento das mulheres de Plashimada. O primeiro, composto maioritariamente por mulheres, desde os anos 70, seguindo a não violência e a resistência pacífica, realizou ações de defesa das florestas comunitárias e da sustentabilidade contra a florestação promovida por corporações estrangeiras. Em 1973, realiza-se uma iniciativa com grande impacto. 27 mulheres abraçam-se às árvores, enfrentando os madeireiros, de modo a impedir que essas árvores fossem cortadas. No ano 2000, as mulheres da vila de Plashimada, em Kerala, protagonizaram um conjunto de protestos contra a fábrica da Coca-Cola, que aí se estava a instalar, e que, através da exploração intensiva, provocava a escassez e a contaminação da água necessária para o consumo das comunidades locais. Por tudo isto, Vandana Shiva, parece-me, pode, de algum modo, ser definida como a mulher que deixou a física quântica para defender as árvores com abraços. Na sua perspectiva, o ecofeminismo consiste em colocar a vida no centro da organização social, política e económica, seguindo uma lógica de cuidado e de manutenção da vida e não de poder. E passava então, depois deste breve percurso, muito breve percurso, por os inícios do movimento, a Alicia Puleu, que é uma representante do ecofeminismo crítico, portanto já é uma outra tendência no ecofeminismo. Ela é catedrática de Filosofia Moral e Política na Universidade de Valladolid e é também nessa universidade diretora da Cátedra de Estudos de Género. Tem já uma vasta obra publicada relativamente a estas questões do ecofeminismo e da ligação entre a filosofia e as questões de género. Eu coloquei aqui, penso que conseguem ver algumas das obras. Há uma que não se vê porque está a imagem, não é? Mas vêem-se as outras. E a obra que de alguma maneira me serviu mais para esta apresentação é a que está agora aqui, que se chama precisamente Ecofeminismo para outro mundo possível. Esta obra é muito interessante na minha perspectiva e começa com uma imagem, ela retoma a figura da Ariadne e fala daquilo que será a Ariadne dos tempos de hoje, não é? E a Ariadne dos tempos de hoje não é aquela que fica à espera do herói, à espera que o herói mate o monstro, portanto não é passiva, não se limita a colaborar discretamente, né? Tem uma intervenção ativa e, portanto, ela, a nova Ariadne, é também protagonista da mudança. Não é aquela que fica expectante e passivamente à espera que o herói atue. E, portanto, ela entra no labirinto do mundo juntamente com Teseu para transformar a cultura nos tempos da mudança. E, portanto, o convite da Alicia Puleu é, de facto, para que nós pensemos outro mundo possível, um mundo de igualdade e de sustentabilidade. E, portanto, a sua posição afirma-se como, no contexto do ecofeminismo, a sua posição afirma-se como sendo uma posição não essencialista, que é, de alguma maneira, aquilo que é criticado em perspectivas do chamado
ecofeminismo clássico. Portanto, aqui ela destaca-se dessa posição, portanto, não assume uma posição essencialista, mas, pelo contrário, uma posição construtivista. Isto quer dizer o quê? Que ela acentua o caráter histórico e construído da racionalidade dominante, instrumental e patriarcal, e do sistema de relações que esta racionalidade concebe. E, portanto, para ela trata-se, de facto, de transformar o sistema capitalista vigente, que se caracteriza por ser androcêntrico, que é destruidor e conquistador, num outro sistema em que prevaleça a cooperação e a partilha. Neste sentido, pode dizer-se que o seu pensamento é orientado, todo o seu pensamento é orientado por um ethos emancipatório. Não se registra, de facto, em Alicia Poleu, como muitas vezes acontece noutras feministas, a demonização dos homens e a santificação das mulheres. Pelo contrário, quem protagoniza a transformação que se deseja são homens e mulheres, rurais e urbanos, que sentem pela sua experiência a necessidade imperiosa de um outro olhar sobre a natureza, começando pelo próprio corpo, natureza interna, digamos assim, até aos mares e às terras que estão contaminados e aos animais que são torturados por pura diversão. Deste modo, em meu entender, estamos face a uma perspectiva que tem um grande alcance para a redefinição dos conceitos de natureza e de ser humano, que é, aliás, o título o mote destes seminários, né? Redefinir o homem, ou repensar o humano e a natureza. E, portanto, foi por isso, na altura, que eu me lembrei de fazer uma comunicação sobre o ecofeminismo, porque parece-me que o ecofeminismo crítico é uma perspectiva que contribui claramente para esta redefinição do humano e da natureza. Segundo a filósofa, é preciso desenvolver uma cultura ecológica que promova a sustentabilidade e a qualidade de vida. Contrariamente também a outras posições, não há em Alicia Poleu o enaltecimento da santidade da vida, mas como contraponto a isso, o que se afirma é o valor, a importância da qualidade de vida, que inclui as conquistas já alcançadas em termos de igualdade e de autonomia pelas mulheres. Também neste sentido, ela afasta-se das posições essencialistas ligadas à ideia de que as mulheres seriam seres mais naturais, comparativamente com os homens. E sabemos que o risco dessas posições que identificam as mulheres com o mundo natural está em continuar o estereótipo que foi a base de todas as exclusões, né? A ideia da mãe mulher, da mãe natureza, da mãe maternidade, é de facto essa a ideia que está na base de todas as exclusões e, portanto, aqui isso é completamente posto de lado. A sua posição não é de base religiosa ou mística, nem o seu objetivo se limita a uma melhor gestão dos recursos. De facto, não é apenas gerir melhor os recursos, é mudar todo o sistema, não é? Pelo contrário, o que pretende é apresentar uma outra forma de perspectivar a natureza e os humanos no contexto da emergência climática e salvaguardando o caminho da autonomia que já foi trilhado ao longo de 2 séculos pelo feminismo. Isto significa, por exemplo, que o direito à contracepção, à interrupção voluntária da gravidez, o princípio da maternidade como opção livre e pessoal, são para ela inquestionáveis. Uma das suas marcas mais distintivas e diferenciadoras relativamente a outras posições ecofeministas reside na recuperação do legado da modernidade. Aliás, eu penso que esta é de facto a marca mais importante. Onde a filósofa encontra, na modernidade encontra, potencialidades teóricas fecundas para a reflexão sobre os problemas tratados quer pela ecologia, quer pelo feminismo. Considerando a modernidade um período complexo, atravessado por muitas ambiguidades, onde coexistem os princípios de liberdade, de igualdade, de autonomia, com novas formas de opressão e de exploração, a filósofa defende que é necessário recuperar princípios fundamentais que foram esquecidos, nomeadamente a valorização da crítica em relação aos preconceitos, a ideia da igualdade de todos, que é uma ideia fundamental na afirmação dos direitos das mulheres, por exemplo. É na modernidade que se situa a origem do feminismo e também do ecologismo. Por isso será importante ir à procura das vozes silenciadas, aquelas que expressaram posições diferentes das dominantes.
É preciso olhar para esses tempos sem ficar apenas pela visão dominante, que foi a de uma ciência e tecnologia usadas como forma de poder e de domínio sobre a natureza, mas, segundo a expressão da Alicia Puleu, é preciso, e cito, partir do iluminismo para ir além dele. A este propósito, na obra que está aqui apresentada, Ecofeminismo Crítico, ela diz, e passo a citar: a nova tarefa da nossa época, superar a ignorância, combater a injustiça e cultivar a sensibilidade moral. Não é isto um tema ilustrado? As luzes tratam-se com mais luzes. Feminismo e ecologia podem revitalizar o impulso emancipatório da ilustração. Oferecem a oportunidade de superar o intelectualismo abstrato, abrindo horizontes de pensamento e de ação que vão mais além do subtexto andro-etno-antropocêntrico da globalização liberal. E eu agora, só para mostrar isto, coloquei aqui um pequeno texto da Alicia Puleu, que me parece que é bem claro sobre estas três coisas. Primeiro, o que é a ecologia para ela, o que é o feminismo e o que é esta junção, ou o que é que permite esta junção de ecologia e de feminismo, né? E reparem, relativamente ao... eu não sei, vocês pensam que não conseguem ler o texto todo também, não é? Conseguem? Eu não consigo. Mas relativamente ao ecologismo, no fundo, eu salientava aqui duas ideias que estão no texto. A ideia de proteção, não é? O ecologismo procura proteger, não é? O mundo natural e, simultaneamente, associado a essa ideia de mudar a qualidade de vida, não é? Alcançar uma qualidade de vida que possa existir sem esgotar os recursos naturais. E, no fundo, o ecologismo é mudar completamente a nossa relação com a natureza, fazer com que ela deixe de ser depredadora, vejam, né? Mudar a nossa relação depredadora relativamente à natureza, que é aquilo que tem caracterizado os últimos séculos da nossa história, né? Desde a Revolução Industrial. Somos depredadores e, portanto, é esta relação que tem que ser alterada e o ecologismo, ou a ecologia, se quiserem, é precisamente, é obrigatoriamente a mudança dessa relação com a natureza. E depois, relativamente ao feminismo, o que é que ela diz sobre o feminismo hoje? Alguma coisa também essencial, a ideia de que o feminismo é a procura efetiva, a procura e a concretização efetiva da igualdade, não apenas formal, porque na verdade, pelo menos nas sociedades democráticas ocidentais, a igualdade formal já existe, não é? O problema está em que há ainda um fosso grande entre a igualdade formal, ou legal, se quiserem, e a igualdade efetiva. E, portanto, o feminismo continua a ser essa procura da concretização da igualdade, não apenas formal, mas efetiva. E considerando questões tão importantes como, por exemplo, e isto de facto tem estado na agenda do feminismo já dá algum tempo esta parte, a questão do trabalho doméstico, por exemplo, né? O acesso a lugares de decisão, o reconhecimento do mérito e uma outra coisa muito importante nesta perspectiva, que é a questão da autonomia das mulheres e, sobretudo, da autonomia, nomeadamente na relação com o corpo e, portanto, a questão do corpo e da sexualidade e, portanto, daí esta ligação que eu estava a falar há bocado com os métodos contraceptivos, com a interrupção da gravidez e por aí adiante. E isto também é uma perspectiva que outros feminismos não encaram exatamente assim.
E, por último, o que é que ela nos diz da ligação entre o feminismo e o ecologismo, ou a ecologia, que no fundo é essa junção destes dois movimentos que nos permite, ou nos permitirá, o quê? Não continuar num modelo de sociedade em que somos meros consumidores, não é? E que vivemos alienados na tentativa de procurar permanentemente mais objetos de consumo, mas um modelo de sociedade em que cada um e cada uma se possa desenvolver, né? O desenvolvimento das capacidades das pessoas, é o que aí está, e um mundo que de facto não seja tão hierarquizado, em que não prevaleçam relações de domínio, mas que prevaleçam relações de cooperação, e que isso seja estendido, não só que isso não exista apenas ao nível das instituições, digamos assim, e da estrutura da sociedade, mas que exista também ao nível do cotidiano. E, portanto, escolhi este texto porque me parece que tem aqui as ideias essenciais da perspectiva da Alicia Puleu sobre o que são estes dois movimentos e estas duas perspectivas teóricas e o que é que a sua inter-relação, não é? Permite. Desculpem, ainda não é isto. Pronto. Sintetizando, eu apresentaria 3 ou 4 aspectos que me parecem que são os aspectos essenciais do ecofeminismo crítico da Alicia Puleu. O primeiro aspecto, que me parece mesmo dos mais importantes, é a ideia de recuperação da modernidade, ou do iluminismo, como quiserem. Portanto, partir do lugar da modernidade, fazendo a sua análise crítica e evitando duas atitudes extremas. A atitude da pós-modernidade, digamos assim, ou dos pós-modernistas, e a atitude do universalismo abstrato. Face ao relativismo extremo e ao vazio conceptual, o que importa, na sua perspectiva, é uma reconceptualização que tenha em linha de conta a responsabilidade moral de todos os seres humanos. E nesta situação particular, é fundamental pensar a responsabilidade em termos de assegurar as gerações futuras. Dito de outra forma, ou com outra linguagem, podemos dizer que o que se pretende é aqui um meio termo entre duas posições, de facto, muito separadas, muito distantes. Por um lado, um certo hedonismo que prevalece, né? Hedonismo, desculpem, um certo hedonismo que prevalece muito ligado ao individualismo e à ausência de solidariedade, e, por outro lado, uma tentativa de retornar à sacralização, a tornar sagrado processos biológicos, como a maternidade. Né? E, portanto, entre um extremo e o outro, temos, segundo Alicia Puleu, um legado que, analisado criticamente, pode ser, de facto, pode ter grandes potencialidades. Este é o primeiro aspecto. O segundo, aceitar o desenvolvimento científico e técnico usando o princípio da precaução. Defesa da sustentabilidade, não só ambiental, mas também social, não significa a negação dos benefícios do desenvolvimento científico, nem o retorno a um mundo pré-industrial, mas significa alargar o conceito de justiça à justiça climática e pensar criticamente os limites da aplicação da tecnologia. Na verdade, a técnica não pode tornar-se um novo ídolo e por isso é preciso fazer um exame claro às suas possibilidades, às suas inovações, tendo como critério os direitos humanos, portanto, fazendo essa análise à luz dos direitos humanos, particularmente à luz do direito a viver numa sociedade e num ambiente saudável. E, igualmente, o respeito pela biodiversidade, a recusa dos maus tratos e do sofrimento provocado a animais, a garantia de um futuro para as próximas gerações também. Terceiro, valorizar o diálogo intercultural.
ou seja, a aprendizagem com outras culturas. Por exemplo, os povos originários da América Latina e de outras regiões do mundo, e aquilo que é a sua vivência de muita proximidade com a natureza. Contudo, é muito importante sublinhar que as formas de vida tradicional não são propriamente idealizadas. Isto quer dizer o quê? Elas devem ser sujeitas a um olhar crítico. A sororidade com as mulheres pobres do Hemisfério Sul é uma coisa importante, porque são as primeiras vítimas da crise ambiental, é fundamental. Mas é preciso ter, de facto, uma visão crítica das culturas. Não se pode defender a tradição a todo custo, a qualquer preço, porque muitas vezes acontece que há grupos que têm práticas ecologicamente irrepreensíveis, mas que essas práticas coexistem com relações de poder patriarcal, ou seja, com práticas em que as mulheres de facto são dominadas, não é? E esse é o desafio, não é? É construir uma interculturalidade que consiga entrelaçar, por um lado, os direitos das mulheres e a igualdade, e ao mesmo tempo a salvaguarda, a defesa da natureza. Um quarto ponto será a afirmação, a livre determinação sobre o próprio corpo, preservando a autonomia, nomeadamente no que se refere às decisões em matéria de reprodução e tudo o que se refere ao corpo e às questões da sexualidade. E, portanto, considerando que a este nível, também a este nível, as mulheres têm que ser sujeitos com poder de decisão. E um ponto quinto será a universalização do cuidado. Do mesmo modo que os papéis sociais, também o sistema de virtudes que associa o cuidado às mulheres foi construído historicamente. E o que Alicia Puleu propõe é que o cuidado, que por essas razões historicamente está associado às mulheres, seja universalizado. Ou seja, que as suas práticas devem incluir todos os humanos e que o cuidado deve ser estendido também, deve ser alargado aos animais e à natureza. Nas sociedades atuais, as mulheres começaram a incorporar algumas características consideradas masculinas, né, a partir do momento em que entram no mundo do trabalho e não só. O inverso não aconteceu, ou seja, a incorporação pelos homens de qualidades consideradas femininas não aconteceu, uma vez que, de facto, essas atividades e essas atitudes das mulheres ainda continuam a ser consideradas, por vezes, como secundárias, não é? Ou inferiores, ligadas àquilo que é particular, àquilo que é concreto, àquilo que é do dia a dia, àquilo que é do emotivo, das emoções, do privado. Ora, portanto, há que, de facto, desenvolver a atitude do cuidado em todos, nos homens e nas mulheres. E, por último, para caracterizar esta perspectiva, eu salientaria a ideia de a educação ambiental, promovendo, de facto, essa educação, no sentido de entender como uma educação para valores de não violência, que integre a experiência das mulheres e que seja uma educação emocional e ecológica capaz de criar uma cultura de igualdade e de sustentabilidade. E estes seriam os pontos, digamos assim, essenciais do que eu vi até agora do ecofeminismo da Alicia Puleu. E passava, eu estou um bocadinho, não estou a ver horas, não sei, digam-me se estou muito atrasada. Não? Pronto, passava já para terminar, e só também em termos quase de tópicos, àquilo que me parece que é, que pode ser o contributo do ecofeminismo crítico para a filosofia. Parece-me que, de facto, estas posições podem ser de grande interesse para muitas áreas da filosofia, desde a epistemologia, a antropologia, a ética, a filosofia social e política. E salientava apenas alguns aspectos. Primeiro, parece-me claramente que estamos perante uma nova área do conhecimento, onde há novos sujeitos, não é? Que são as mulheres,
e estes novos sujeitos, e as mulheres, né, entendidas agora como capazes também de teorizar e de usar a razão e a emoção para teorizar, e também estamos perante alguma coisa que é uma nova realidade, que é pensar o que antes não foi pensado. Isto parece muito interessante. O outro contributo, mais ao nível dos conceitos e das visões do mundo e até do sentido da vida, de alguma maneira, tem a ver com precisamente a redefinição do conceito de natureza e a redefinição do humano. Não é? O humano é enfatizado agora no humano e na caracterização do humano a vulnerabilidade, o caráter relacional, sobretudo, né? Isto é muito importante, o caráter relacional, a vulnerabilidade e a interdependência. Né? Está aqui claro que somos seres interdependentes, não só no nosso mundo humano, mas somos interdependentes com todos os outros seres que connosco partilham o planeta. Né? Portanto, esta ideia da interdependência parece muito interessante e está aqui muito presente. Temos igualmente aqui um novo modelo de relações humanas, relações humanas pautadas pela cooperação, pela partilha, e depois também ao nível de outros conceitos, como o conceito de justiça e o conceito de cidadania, há aqui uma ressignificação, né? Temos a ideia da justiça como sendo ecojustiça, e a cidadania é também agora a cidadania ambiental ou cidadania ecológica. Portanto, há também uma reformulação do conceito de cidadania e, portanto, e do conceito de cidadão. E, por último, a ideia de que um contributo para a ética, e neste aspecto tem a ver com outras filósofas que eu estudei, que também contribuem para isto. Né? Há um conjunto de filósofas no final do século XX e princípio do século XXI que têm contributos muito interessantes para uma nova perspectiva ética, que será uma ética que articula justiça e cuidado. E penso que o ecofeminismo crítico integra também esse conjunto de reflexões que contribuem para isso. Pronto, muito assim em jeito de tópicos, mas pronto, parece-me que são os aspectos mais importantes. Para concluir mesmo, só concluindo, dizendo, retomando a ideia da nova Ariadne, dizer que esta nova Ariadne, no fundo, são os filhos e as filhas da ecologia e do feminismo, e as filhas e os filhos da ecologia e do feminismo somos todos nós, seres humanos, homens e mulheres, que somos capazes de olhar para a natureza de uma outra forma, de uma forma empática, e que somos capazes, de facto, de desenhar um novo horizonte, e foi por isso que eu dei o título a esta comunicação, desenhar um novo horizonte, que somos capazes de desenhar um novo horizonte que seja de igualdade, de justiça social, de sustentabilidade. E, portanto, o fio que nos deve orientar no labirinto do mundo, parece-me a mim, que deve ser este. E terminava. E peço desculpa se me estendi, mas... Obrigada. Teve excelente, agradecemos imenso a sua comunicação. Obrigada. Foi excelente, Maria do Céu. Obrigada. Espero não teres Para dito. começar, foi muito bom. Não, acho que não. Foi excelente. Obrigada. E aqui é um tema muito importante hoje em dia, com o feminismo crítico, sobretudo para pensar a questão do humano e da natureza, acho que é muito importante hoje. Eu só vou pedir para guardarem as questões para o fim, porque vamos fazer a segunda, vou fazer a segunda, apresentar a segunda oradora, que hoje temos duas comunicações, enfim, vai falar sobre um tema muito interessante também, que o sonhar bem nem mesmo morrendo se perde, uma reflexão sobre a integridade ontológica do humano e da natureza a partir da metáfora zambraniana das ruínas. Há quanto tempo é que eu não ouço falar de Maria Zambrano? Obrigada. Raquel Loio. Quem é Raquel Loio? É membro do Praxis, da UBI, onde é bolseira, enfim, a Raquel está a desenvolver um doutoramento atualmente
em Filosofia Política, precisamente na nossa universidade, sobre o sonho e tempo em Maria Zambrano, portanto, sonho e tempo, aproximações à relação entre atenção vigilante e sonho lúcido na fenomenologia de Maria Zambrano. Mas não deixa de ser curioso porque a Raquel tem um percurso muito interessante. Formou-se em enfermagem, não fazia ideia, enfermagem, depois fez um mestrado em antropologia médica em Coimbra, e portanto trabalhou-se também sobre questões ligadas à toxicodependência como doença através das práticas. Portanto tem um percurso, não fazia ideia, Raquel. Bem-vinda e passo-lhe a palavra, Raquel. Obrigada, professora Maria João. Eu vou aqui compartilhar o meu texto. Esta minha comunicação é uma reflexão que permite, em torno da integridade ontológica do humano e da natureza, a partir da metáfora zambraniana das ruínas. Portanto, procura refletir sobre a descoberta do ser humano dotado de uma inteligência sensível, portanto, é uma inteligência que vai além do intelecto, que é capaz e necessária também para orientar para respostas, decisões e ações na vida em relação. E parte de Maria Zambrano, que apresentou várias ideias neste sentido. Vou destacar aqui o silêncio como uma forma de acesso a este tipo de inteligência. Inicia então a comunicação com a expressão com que Maria Zambrano finalizou o seu artigo Uma Metáfora da Esperança, as Ruínas. Foi um artigo originalmente publicado na revista Lyceum em maio de 1951. E essa expressão é que o sonhar bem nem mesmo morrendo se perde. De um modo geral, neste contexto, o sonhar é aquilo que move o humano no sentido de realizar os seus sonhos, de os edificar. E se o ser humano sonhar bem, edificando os sonhos, pode transcender todo o acabamento, como são as ruínas. Para melhor compreender esta ideia, é importante perguntar o que é o sonhar, na acessão de Zambrano. Então, Zambrano diz que o sonhar é a primeira manifestação da vida humana, é uma realidade que aparece, uma realidade em sentido absoluto, porque não existe o discernimento que é efetuado na vigília, visto que não se vive o tempo linear, que permite organizar os acontecimentos como pertencentes ao passado, presente ou futuro. No pensamento de Zambrano, o sonhar não parece tanto um protótipo da vigília, mas uma totalidade que a vigília permitirá organizar, precisamente pela possibilidade de se fazer uso do tempo. Assim, questionamos o que significa realizar os sonhos, edificá-los. Os sonhos serão realizados e edificados ao serem decifrados, ao ser compreendido o seu sentido, ao serem integrados na totalidade de que fazem parte. Zambrano chamará o sonho então de sonho criador, ou seja, quando é decifrado. Citando a autora, quando elementos afastados no espaço e no tempo, por exemplo, fragmentos de sonhos, de memórias, formam uma unidade de sentido. Fim de citação. Neste caso, deixa-se de dispor de tempo, portanto, quando se decifra um sonho, porque o tempo é transcendido. A possibilidade das múltiplas vivências do tempo, e estas múltiplas vivências é o que? O tempo do sonho e o tempo da vigília. Portanto, esta possibilidade das múltiplas vivências do tempo passa a ser vista a partir de fora e a pessoa torna-se uma espectadora. Assim, o sonhar e o decifrar do sonho permitirão transcender o acabamento, a finitude, a ruína, porque se encontra um momento novo, que está para além do tempo, que o inclui, na medida em que o compreende e transcende. Isto justificaria a expressão que o sonhar bem nem mesmo morrendo se perde. Repare-se que em Zambrano, decifrar o sonho é mais do que atribuir um significado ao seu conteúdo. É compreender um fenómeno que é parte integrante da vida humana. Porém, importa reter a ideia da autora da esperança no transcender. Para fazer assim um breve à parte, a Maria Zambrano tem uma obra que é uma fenomenologia do sonho, tem várias sobre a fenomenologia do sonho,
O sonho, na autora, compreende não só o sonho durante o sono, mas também a vigília. E existe um elemento de distinção entre o sonho e a vigília, que é o modo como o tempo é vivido. A compreensão deste aspecto, portanto, da forma como o tempo é vivido e dos múltiplos tempos da pessoa, faz com que o sonho se torne criador, como se a vivência numa realidade última, portanto, numa totalidade capaz de abranger o sonho e a vigília, fosse mais rica, com mais qualidade e maior excelência. A esperança no transcender é apresentada em Zambrano na forma da metáfora da era que invade as ruínas. Assim funde-se a história do ser humano, aquele que constrói, que edifica, com a natureza, que o inclui e que o ser humano também é, e transcende. Esta exposição, que objetiva refletir sobre a integridade ontológica do ser humano e da natureza, partindo da metáfora zambraniana da era que invade e se funde com as ruínas, está dividida em 2 momentos. Portanto, o primeiro momento assenta na afirmação de Zambrano de que o decifrar do sentido das coisas que acontecem ao humano surge não só de forma poética, e a autora apresenta a sua razão poética, que é uma racionalidade mais intuitiva e com um discurso muitas vezes metafórico, mais rico, mas a autora, além desta sua razão poética, fala ainda de uma forma mais humilde, uma forma de percepcionar o sentido das coisas, que é o silêncio. Em segundo lugar, o segundo momento da comunicação destaca a metáfora das ruínas. As ruínas indicam algo que já não está, mas advém de uma edificação, da necessidade do humano inadaptado de construir o que o protegerá exterior e interiormente. Portanto, relativamente ao primeiro momento, Zambrano afirma que o decifrar do sentido das coisas que acontece ao humano surge não só de forma poética, mas também de uma forma mais humilde, indireta, metafórica. A autora dá o exemplo da sua ama, que transmitia sabedoria como destas parábolas, metáforas, silêncios, recorrendo frequentemente à expressão "olha menina", para depois indicar algo como um pequeno inseto sem acrescentar mais nada. Zambrano acaba por reconhecer que ali estava uma indicação ao menos do que estava acontecendo comigo. Portanto, estou a citar a autora, termino a citação. Pois tratava-se da sua vivência, a observação do inseto. Poderá dizer-se que a minha vivência é tudo aquilo que se passa ao meu redor. Zambrano sugere que a pergunta pelas coisas da vida, da história e da natureza devem retroceder para a pergunta acerca do ser que pergunta, remetendo para o modo como Ortega y Gasset começava a sua razão vital. Ortega y Gasset perguntava o que está a acontecer connosco. Então, o que acontece connosco a cada instante é o mais factual. E o que acontece connosco compreende as relações estabelecidas também com os outros e com o mundo, pois somos um ser em relação com. Mas será que a pessoa é capaz de atender ao que está a acontecer com ela mesma se estiver constantemente ocupada com o mundo das ideias? É necessário simplicidade e silêncio interior, apenas observação sem qualquer tipo de distorção, como um esforço para compreender, para interpretar, para modificar. Porque a compreensão, a decisão a ser tomada será tão mais acertada quanto mais abrangente for a compreensão do fato. Zambrano refere que, apenas por olhar, poderia compreender o seu coração, aquilo que se entende por decifrar o sentido. E é curioso como, quando aparentemente não se está a compreender apenas com o cérebro, verbalizando, imaginando, fala-se em compreender o coração. Talvez pudesse falar em compreender com todo o ser, com todos os sentidos, incluindo modos mais intuitivos. Portanto, é numa forma simples e silenciosa de observar as ruínas do Fórum Romano que Zambrano decifra parte do sentido da vida humana metaforizada naquela imagem. É a metáfora das ruínas.
num momento de percepção não circunscrito pelo pensamento, no momento em que o pensamento não se para, por não se identificar a si próprio como um ente e aquilo que observa como um outro ente separado, há um contacto não usual e talvez aquilo que se denomina insight, uma compreensão súbita. Este momento de insight poderá abarcar uma integridade do humano e da natureza, num sentido ontológico. A percepção livre de pensamento, ainda que fugaz, seria o suficiente para trazer para o campo do pensamento e da ação uma sabedoria advinda de um momento de harmonia, no sentido de existir uma união totalidade sem qualquer conflito. Portanto, de certa forma, existiria um contacto não habitual com o fato. O conflito aqui pode ser a tentativa imediata, a ansiedade de se identificar, de categorizar aquilo que se observa. Zambrano apresenta semelhanças com outras filosofias, como a budista, relativamente à forma de observação a que alude, que é uma observação passiva e panorâmica, ao conhecimento com o coração. Para os budistas há um centro de conhecimento que se localizaria algures no coração. E ao transcender do tempo, conduzindo a estados de consciência pura, livres do tempo e do espaço. Portanto, recapitulando, a observação em silêncio interior, isto é, sem um pensamento ativo. Alguns autores falariam numa observação pré-reflexiva, permitiria um contacto direto com o fato, na medida em que não existe uma ideia que se interpõe entre a pessoa e aquilo que é observado. E isto originaria um outro tipo de compreensão mais ampla, que não compreende apenas a categorização dos elementos observados e a associação com os conhecimentos prévios, mas também o que Zambrano chama de racionalidade poética, que é aquilo que o fato comporta em si, o modo como carrega a história do humano e da sua interação com os outros, originando, por exemplo, metáforas que são também importantes para transmitir mensagens, conhecimentos. Portanto, existirá uma narrativa a posteriori, mas é como se a compreensão tivesse de ocorrer primeiro sem a mente consciente, que anseia por compreensão, que tem pressa, que cede à pressão do tempo, portanto, sem a mente que tem tempo e por isso também não tem tempo para compreender. A compreensão aconteceria com o todo da mente, consciente e inconsciente. Portanto, agora o segundo momento da comunicação é sobre a metáfora das ruínas. As ruínas, apesar de indicarem algo que já não está, advêm da edificação que compreende a tentativa do humano de realizar os seus sonhos, alentando a esperança. Isto é, segundo Zambrano, o ser humano não encontrou um meio que estivesse a aguardá-lo, sentindo a necessidade de construir algo para sua proteção. Este algo não é meramente um abrigo, é também o buscar um interior que proteja a sua alma nascente. A autora considera que edificar é um triunfo do humano sobre a natureza, pois apesar das ruínas serem o batimento da ação de edificar, fazem história, contêm algo do ser humano que não se apaga. Assim, toda a cultura é a tentativa de realizar um sonho, um desses sonhos que perseguem o humano e dos quais este não se pode livrar, porque nascem do fundo indestrutível da esperança que busca o seu argumento e a sua realização. Porém, Zambrano refere que a realização é sempre uma frustração e, nesse sentido, toda a história é um fracasso. Isto será motivado pela busca constante do humano por realização. Não obstante, o ser humano apresenta um lugar na natureza, aquele que construiu para si, construiu-se e as ruínas serão prova disso. Mas parece existir aqui uma demarcação arriscada entre o humano e a natureza. Portanto, ele separa-se. Contudo, a vida vegetal tende a enlaçar-se com as construções que permanecem mesmo enquanto ruína. Citando Zambrano, uma fusão entre a natureza e a história do ser humano tem lugar, uma pacificação, uma reconciliação. A era que invade as ruínas aparece como uma metáfora da vida que nasce da morte, do transcender que segue todo o acabamento, simbolizando o renascer incessante da esperança humana.
De certo modo, esta fusão permite repensar o humano também como natureza e não como alguém afastado da natureza, sobre a qual sente que tem de agir de acordo com os seus interesses, o que se justifica pela sua necessidade de sobrevivência. Porém, o que está em causa não é esta ligação prática com a natureza, mas ponderar uma ligação metafísica, uma compreensão imediata do sentido da natureza, incluindo a natureza humana, proveniente de um momento contemplativo que procura perceber sem justificar apressadamente. Contudo, o ser humano tende a afastar-se mesmo quando observa a natureza e até a si próprio, mesmo sem nenhuma necessidade básica para suprir no momento, e este afastamento é realizado quando a pessoa considera: eu estou aqui e a natureza está aí, ou eu, o observador, estou a observar a mim mesmo, sou também um observado, originando dualidade e separação. Qual seria a alternativa? Salvaguardando a importância do pensamento, talvez a primeira tecnologia necessária para a sobrevivência, propõe-se ponderar o silêncio, um silêncio vivo, portanto é um silêncio atento, capaz de apreender num instante a conexão, o sentido das coisas, o sentido humano em relação com o mundo, o sentido de ser parte de. Porque no silêncio interior e vivo não há um pensamento que se interponha entre a pessoa que observa e aquilo que é observado. Há um contacto incomum. Será isto que se chama insight? O ser humano, além de ter acesso às informações que retém normalmente no cérebro, a memória, é capaz deste silêncio, deste estado completamente desinformado e, por isso, ilimitado e livre, capaz de decifrar o novo e, portanto, sensível. O humano tem sonhado e edificado tecnologias, mas não a sensibilidade, porque sonhar ou edificar a sensibilidade continuaria a ser pensá-la, seria destruí-la, dada a simplicidade que ela exige. Desta forma, tem-se apenas uma das coisas e o humano fica condenado a uma espécie de isolamento, e nas palavras de Zambrano, pode-se dizer que fica realmente inadaptado. Esta sensibilidade é parte do humano, independentemente das edificações e das ruínas. As ruínas também podem ser consideradas no sentido psicológico, da criação de uma imagem. Portanto, esta sensibilidade é uma qualidade essencial para uma orientação também sobre o viver bem em relação. E talvez possa dizer que esta sensibilidade é o humano. Agora, uma breve conclusão. Os dois momentos trabalhados associam, em primeiro lugar, o silêncio e a metáfora, e em segundo, as ideias simbólicas da ruína e da era. Assim, pode dizer-se que o silêncio será criador, na medida em que permite compreender um fato na sua forma mais abrangente, simbólica, de um modo diverso da análise. No exemplo de Zambrano, a observação de uma construção particular, o Fórum Romano, elaborada pelo ser humano em determinada época, é capaz de retratar toda a história deste ser, o que dá origem ao segundo momento da comunicação. A ruína representa a necessidade de o ser humano construir e, portanto, construir-se, a sua história, triunfando sobre a natureza, um meio onde se sente desprotegido. Porém, a era, que simboliza a natureza, tende a evadir a ruína, conciliando os dois aspectos novamente, humano e natureza. Portanto, partindo das duas dinâmicas de sentido referidas, cada ser humano poderá ter acesso à história da humanidade, que é também a sua, contando com um certo modo de observar. Será como ler a vida como se fosse um livro. Portanto, é necessária uma certa receptividade e capacidade de observação. De fato, e paradoxalmente, a observação que meramente identifica e descreve parece algo estéril, enquanto a observação que não recorre a qualquer conceito poderá, ao encontrar novas formas de olhar, até inesperadas, poderá ser criativa. E não se trata aqui da criatividade medida pela comparação, mas criatividade porque a pessoa descobre, mesmo na sua solidão, um sentido novo que depois verbalizará recorrendo à riqueza de símbolos e metáforas. Portanto, o conteúdo verbal, a narrativa, será algo que virá depois da observação
e não previamente. Há uma certa tendência para, no momento em que se está a observar, estar-se ao mesmo tempo a identificar, a descrever, até a narrar interiormente. A apresentação intelectual surge depois da compreensão e não primeiro, o que poderia trazer condicionamento, embora por vezes seja vantajoso, mas nem sempre. Esta é uma forma diferente de saber. Consequentemente, originará uma forma diferente de agir, e não se trata de substituir sensibilidade, entre aspas, por intelectualidade, mas de integrar as duas qualidades. E talvez isto seja a reconciliação necessária entre o humano e a natureza. E termina aqui a minha comunicação. Pela sua exposição fantástica também sobre a questão do sonho, Maria Zambrano. Por acaso é daquelas partes do pensamento de Maria Zambrano que eu confesso que não domino, embora eu seja Maria João Dias de Carvalho Neves, e portanto sou uma homónima da Maria João Neves, que é grande especialista portuguesa nesta questão do sonho, não é? Do sonho criador, da questão da fenomenologia do sonho, e portanto, realmente... Maria Zambrano é daquelas pensadoras que eu também gosto muito, sobretudo naquela minha fase dos poetas filósofos poetas, entre os quais ela, e a questão da metáfora como, enfim, a procura da clarificação para dizer algo. Eu gosto muito deste tipo de abordagem. Bem, eu agora vou abrir então a nossa sessão ao debate. Eu não sei se já alguém tem assim alguma questão para colocar. Temos logo o Ângelo, pois Ângelo, passo-lhe a palavra. Eu se calhar faço uma recolha de questões e depois vocês respondem, será melhor, está bem? Ângelo, por favor. Muito obrigado pela palavra e muito obrigado à Maria do Céu como à Raquel Loio pelas questões, não, pelas apresentações que fizeram e por me permitirem colocar questões. Efetivamente, a Raquel, desconheço a Maria de Zambrano e não tenho aqui questões para colocar, embora tenha sido bastante interessante a apresentação e despertou o meu interesse pela filosofia da Maria Zambrano. As questões que eu tenho, efetivamente, sobre a Maria do Céu, eu tenho duas. Uma delas bastante direta, mas que creio que dê aso a algum desenvolvimento, e outra um pouco mais complicada. Eu gostei bastante desta apresentação, gostei mesmo muito desta ideia de um ecofeminismo que constrói quase uma heurística do cuidado no tratamento das questões do ambiente. E é partindo dessa ideia do cuidado, ou sentando sobre essa ideia do cuidado, é que eu gostava de fazer uma questão. Nós, quando olhamos para as e se estivesse agora a professora Fernanda Henrique já me ia dizer que eu estou sempre a falar da mesma coisa, sempre a fazer as mesmas perguntas, mas só em contextos diferentes. Mas tendo como ponto de partida, ou tendo como horizonte este cuidado, ou esta heurística do cuidado que subjaz, ou que é advogada pelo ecofeminismo, como é que nós podemos conceber tecnologias que efetivamente consigam construir uma relação de cuidado para com a natureza, uma relação harmónica? Porque nós, quando olhamos, ou no meu caso, aquelas que eu estudei em particular, aquelas que empiricamente decidi estudar, quando olhamos para tecnologias que procuram salvaguardar o ambiente, sejam elas eólicas, painéis solares, hidráulicos, toda a conversão dos automóveis para automóveis a bateria elétricos com baterias de lítio, toda a ideia pressuposta assenta sobre uma racionalidade técnica que é ela patriarcal, por princípio é patriarcal, continua a ser uma utilização de recursos, continua a ser uma operação da natureza. E mesmo quando olhamos para este tipo de tecnologias, e no Alentejo, e na semana passada coloquei esta pergunta também à Maria Ilhéu e à professora Mariana, se não estou em erro, sim, no colóquio Como Viver Juntos, é que quando olhamos, por exemplo, para o Alentejo e vemos o que a instalação de parques solares está a fazer aos ecossistemas, nós vemos que estas tecnologias, embora supostamente sejam green, sejam verdes, sejam pensadas para não criar emissões de carbono, elas acabam por ter um efeito contrário, sobretudo quando são massificadas, quando são utilizadas em massa.
ou quando são implementadas em massa, aqui na nossa serra, na Covilhã, vemos isso acontecer com as eólicas, por exemplo, mas em que sentido é que podemos aplicar uma visão ecofeminista no desenvolvimento tecnológico? Como é que se pode desenvolver uma racionalidade tecnológica que não seja patriarcal? É mais ou menos isto, para desenvolver um pouco por aí, porque, efetivamente, as respostas que nós conseguimos dar, até agora, ou aquelas que eu tenho ouvido e que tenho, todas se referem ao comportamento. Nós é que temos de mudar os nossos hábitos de consumo para não consumirmos tanto, mas existem um conjunto de coisas ou até de tecnologias que nós necessitamos e já não conseguimos viver sem, que necessitam destes recursos, destas tecnologias massificadas de aproveitamento de recursos, não é? O facto de estarmos a utilizar computadores para não estar próximos no contexto de pandemia, eles utilizam energia, utilizam bases de dados gigantescas, utilizam data centers onde se guardam servidores, onde se guardam informação, que têm um impacto ecológico gigantesco, não é? Então, como é que nós podemos, ou como é que se poderá construir uma racionalidade tecnológica feminista sob esta heurística do cuidado? Esta é a minha primeira questão. A minha segunda questão, que é um pouco mais direta, mas creio que também vai dar aso a um desenvolvimento, ainda está relacionado com esta questão da heurística do cuidado. Quando olhamos para movimentos ecologistas e ambientais, a maior parte deles, na minha leitura, partem dos pressupostos da heurística do medo que já foram avançados pelo Hans Jonas, da teoria do Hans Jonas. E a racionalidade que eu encontro por trás desta heurística do medo é também uma racionalidade patriarcal. É um medo, é uma opção. Acreditar medo, nós somos responsáveis pelas gerações que estão para vir e o que nós estamos a fazer hoje é perigoso para elas. Aceitam no medo. Então, e tendo em conta, e a questão é mais ou menos por aqui, tendo em conta o atual contexto, como é que eu vou dizer isto de forma a não ofender ninguém, epistemológico de sociedade, ou seja, a forma como as pessoas pensam hoje em dia, o tipo de pessoas com os quais lidamos, que acreditam que a Terra é plana e que acreditam na informação que nos é apresentada nas redes sociais, etc., e tomam aquilo como uma verdade, o que é mais eficaz? É uma heurística do cuidado ou é uma heurística do medo? Pronto, era só isto. Muito obrigado pelas apresentações. Temos a Inês. Inês, por favor. Então, muito obrigada às duas oradoras pelas apresentações e tenho uma pergunta para cada uma. Para a Maria do Céu, é uma pergunta muito direta. Portanto, há toda esta, como é que se diz, esta promoção, né, de um outro mundo e com ideias fantásticas e de maior cooperação, etc. Mas a minha pergunta é, como é que chegamos lá? Não é? Portanto, como é que esta filósofa na qual se focou mais, não é? Paleu, como é que, se ela inclui algum tipo de proposta de pensamento de como é que nós alcançamos este mundo diferente, não é? Se é por... Enfim, é essa a pergunta, não é? Portanto, há aqui uma proposta política de como é que podemos lá chegar. E depois para a Raquel Oito, fiquei com uma questão em que quando fala, e eu não sei, pode haver aqui falhas da compreensão minhas, em que quando fala desta ideia de este contacto direto, não intelectualizado com o fenómeno em si, não é? E para já eu pergunto-me se isto será possível, não é? Portanto, nós somos seres de linguagem e nós somos, se existe, isto não é uma ideia um bocadinho romantizada, essa é a minha primeira parte da minha questão. E a outra coisa é que ao fazer isso parece que cria aqui um dualismo muito grande, não é? Em que há o mundo ali e que nós estamos aqui e que eu tenho sequer a possibilidade de depois ter este encontro. Portanto, cria aqui uma grande separação e parece que o mundo está lá só à espera para nós o podermos ver de uma boa maneira, não é? E portanto, se isto não terá também aqui, se isso não poderá ser um problema ou se isso é mesmo a posição que é defendida. E são estas as minhas perguntas. Mais alguma questão? Não. Eu se calhar iria colocar uma questão, enfim, que tem um bocado a ver com aquilo que o Ângelo estava a referir sobre a questão do cuidado, mas eu vou pô-la de uma forma diferente, porque eu vou pôr da forma que me diz mais a mim, porque eu também tenho trabalhado ultimamente algumas questões ligadas ao género, sobretudo à migração,
enfim, a feminização, como se chama, da migração, e surge-me esta questão precisamente, enfim, o modo como é que se pode adquirir direitos, não se tendo direitos a ter direitos, e a ética do cuidado surge aqui como uma solução precisamente do ponto de vista em que cuidar é um ato de cidadania. E será que aqui também esta referenciação a esta universalização do cuidado também tem a ver com uma ética de cuidado, em que cuidar é um ato de cidadania precisamente, porque, enfim, parece-me. Depois a outra questão não é uma questão, Raquel, era só se podias talvez falar um pouco mais desta afirmação, toda a cultura é a tentativa de realizar um sonho. É assim, a pergunta do Ângelo é um programa. É um programa, mas muito obrigado, Ângelo, muito obrigado. É assim, do ponto de vista da Alicia Poleu, o que vou dizer é com a devida cautela, porque eu não tenho ainda o conhecimento suficiente para dizer que isto é exatamente assim, né? Mas uma coisa, isso eu sei, né? Que é aquele ponto que eu falei, que é a ideia de que tem que haver um meio termo, não é? Não podemos regressar ao mundo pré-industrial, evidentemente, não podemos. Agora, também não podemos deixar de pensar sobre as consequências da tecnologia, não é? E portanto, a verdade é que faz parte do nosso mundo hoje e dificilmente as pessoas poderiam viver sem os conhecimentos científicos e sem a tecnologia. O que tem que haver é, acho eu, um controle muito grande, porque e tem que haver consciência crítica de todos, parece-me, dos cientistas, dos decisores políticos e também dos cidadãos e da opinião pública relativamente ao uso das tecnologias. Porque a verdade é que em muitos sítios do mundo, falaste do Alentejo, quer dizer, podemos começar pelo Alentejo, não é? Aquilo que está a acontecer neste momento no Alentejo, eu que sou alentejana, para mim é uma dor profunda assistir àquilo que está a acontecer ao nível da agricultura, àquilo que está a acontecer ao nível do trabalho e da forma como as pessoas são tratadas. Portanto, aquilo que está a acontecer no Alentejo neste momento é a negação da sustentabilidade e é a negação desta perspectiva do ecofeminismo, seja o crítico, seja qualquer ecofeminismo. É a negação, não é? Porque, de facto, em termos ambientais, o que se está a fazer é de facto criminoso, não é? E em termos humanos também. Se formos para outros lugares do mundo é a mesma coisa, não é? A exploração dos recursos naturais dos países pobres não é aceitável e, portanto, não rejeitando a tecnologia, eu acho que tem que haver um grande controle, tem que haver uma grande consciência crítica e tem que haver e concordo contigo, não é? Porque a racionalidade que impera e a racionalidade tecnológica é uma racionalidade instrumental e é uma racionalidade patriarcal, por isso mesmo, evidentemente, não é? É uma racionalidade patriarcal e, portanto, instrumental, em que o que interessa são os fins, não é? O que interessa é conseguir determinados resultados, é conseguir sucesso, entre aspas, que é aquela palavra horrível que agora se usa a toda a hora, não é? E que não se olha a meios. E, portanto, o que é preciso é ir alterando essa racionalidade instrumental. Evidentemente que a alguns níveis ela tem que existir, não é? Mas tem que ter um contraponto, e tem que ter um contraponto de uma outra racionalidade que me parece que começa a ser construída também, não é? Que seja uma racionalidade
eu gosto, por influência de outra filósofa espanhola, gosto de dizer que seja uma racionalidade cordial, não é? Que seja uma racionalidade cordial, ou seja, uma racionalidade que nos permita lidarmos com a natureza e lidarmos com a técnica de modo... Ética, talvez, uma racionalidade estética. E também, sim, quer dizer, ética e estética, não é? Ética e estética, e que nos permita lidar com o mundo natural e com... Porque isto de facto está ligado, é por isso que eu acho muito interesse nesta perspectiva ecofeminista crítica, porque, ou no ecofeminismo em geral, porque para mim faz todo o sentido a ligação entre estas duas áreas, não é? A área social e ligada às mulheres e a área ambiental, porque de facto o que está a acontecer é isso, não é? E o que está a acontecer em alguns países ditos pobres é assustador. Eu, quando há bocado falava das consequências das alterações climáticas nos países pobres e relativamente às mulheres, de facto, as mulheres que, por exemplo, ficam sem acesso à água têm que percorrer quilómetros para ir buscar água, não é? Ou para ir buscar lenha, porque são as mulheres que continuam a fazer isso, ou então que ficam sem as suas casas e têm que ir para os subúrbios das grandes cidades com um tipo de vida completamente horrível. E, portanto, parece-me que têm que ser dados passos, e acho que estão a ser dados, para alterar esta racionalidade que impera, que é a racionalidade instrumental, tecnológica, patriarcal, que é uma parte da racionalidade moderna. E eu acho também curioso, porque a Alicia Puleu chama a atenção que a modernidade não é só esta racionalidade. Ou seja, na modernidade nós temos, e isto é que me parece muito interessante, na modernidade nós temos pessoas, não é? Temos pensamentos, temos obras que nos mostram que houve ali o início e a manifestação de uma outra racionalidade, só que ela de facto ficou escondida, não é? E portanto tem que se pegar nisso e desenvolver, os movimentos sociais que neste momento existem, quer ao nível ecológico, quer ao nível feminista, parece-me que são importantes e que contribuem para nós irmos lentamente, porque de facto é lentamente, mais do que nós gostaríamos, não é? Afirmar outra racionalidade, afirmar outra forma de habitar o mundo, não é? E de convivermos uns com os outros. Eu, quando vejo os movimentos feministas que se desenvolvem em muitas partes do mundo, por um lado nos países ditos desenvolvidos, na Europa, mas sobretudo na América Latina, não é? Na Índia, eu tenho alguma esperança de que isto, né? E quando vejo as posições das pessoas relativamente a algumas situações de tecnologia, tenho alguma esperança. Claro que quando olho para o Alentejo e para aquilo que acontece e que ninguém diz nada, ou pelo menos nem os poderes instituídos, nem os cidadãos desta região, nem nada, aí perco um bocado a esperança, mas concordo contigo que, de facto, esta racionalidade tecnológica e instrumental não é compatível com uma racionalidade baseada no cuidado, mas é por aí que nós temos que ir e penso que há exemplos a vários níveis, né, que nos mostram que caminhamos por aí, não só a nível dos movimentos sociais, mas também a nível institucional, né? Há algumas decisões tomadas, às vezes não são cumpridas, é verdade, mas há decisões tomadas a nível da Comissão Europeia, a nível, pronto, a esses níveis de poder que penso que há alguma atenção. Agora, é muito importante que os cidadãos estejam atentos e que as pessoas, de facto, digam, né? Digam que as mulheres, mas as pessoas todas, não só as mulheres. Só mais uma outra coisa, aquilo que radicalmente tem que mudar, e eu aí também tenho muitas dúvidas como é que vai mudar, é a questão do consumo, que tu também falaste, não é? É a questão do consumo, porque é assim, nada disto se vai resolver, e isto também está ligado com a questão das mulheres e com o corpo das mulheres,
E, portanto, é mais um ponto, eu não falei disso na comunicação, mas é mais um ponto de grande ligação entre a ecologia e o feminismo, porque o próprio corpo das mulheres e a questão da publicidade, a questão dos modelos, a questão da tecnologia, Ângelo, aplicada ao corpo, não é? A questão das operações plásticas, a questão dos cosméticos, a influência que têm na saúde das mulheres, a forma como são criados, né? Muitos dos cosméticos são criados à custa de depravação de matérias-primas, de árvores, não é? Muitos dos... Bom, para não falar depois de outra coisa que também pega aqui com isto, bom, eu não me calo, que é a questão das experiências com animais, não é? Portanto, estás a ver, tudo isto está ligado e... a questão do consumo é essencial e temos que perceber que, enquanto mantivermos os hábitos de consumo que temos, não é? Pode haver muitas campanhas de seleção de lixo, mas se nós continuarmos a consumir ao nível em que estamos a consumir nos países ricos, então não há nada que nos valha, né? E todo este combate também passa muito por aí, né? Por fazer uma análise crítica dos nossos padrões de consumo, da tecnologia que está envolvida em alguns hábitos de consumo, que são completamente alienantes, né? Que não trazem felicidade a ninguém. Portanto, estamos todos enganados, quer dizer, estamos todos enganados, sim. Bom, não sei se só ainda há outra questão que tu colocaste, da questão da heurística do medo. É assim, eu acho que a heurística do medo tem que funcionar. Se calhar tem que funcionar. Se calhar também temos que ir por aí, não é? Porque só a empatia em relação à natureza se calhar não chega. Se calhar temos mesmo que... as pessoas têm mesmo que perceber que estamos em risco, não é? Que os nossos filhos, os nossos netos estão em risco e, portanto, eu acho que essa heurística do medo se calhar também tem que funcionar, mas isto soa-nos um bocadinho mal se nós substituirmos isto por incentivar a noção e o sentido de responsabilidade, se calhar gostamos mais de ouvir e é mesmo isso, né? É mesmo isso, porque quando o Jonas fala do princípio de responsabilidade é exatamente isso, né? A nossa responsabilidade relativamente às gerações futuras, relativamente à preservação da vida na Terra e adiante. E isto tem a ver com o cuidado, né? Isto é cuidado também, né? O princípio de responsabilidade do Jonas é uma outra forma de falar daquilo que nós hoje dizemos que é o cuidado, parece-me, né? Ou estará muito próximo disso. Em relação à pergunta da Inês, eu acho que já fui respondendo, né? Como é que isto se faz? Pois, os filósofos habitualmente não apresentam programas de governo, mas apresentam ideias que podem transformar-se em propostas políticas. E como é que isto se faz? Isto faz-se usando todos os recursos que temos, não é? Faz-se através daquilo que estávamos a dizer, dos movimentos sociais, faz-se através da intervenção dos cidadãos, faz-se fazendo lobby sobre empresas e sobre governos, faz-se de facto falando daquilo que habitualmente não se fala e usando o espaço público e evidentemente temos um conjunto de pistas que os filósofos nos apresentam, mas eu entendo a filosofia no âmbito da filosofia interessa muito, como com certeza se percebe, a filosofia prática, né? Portanto interessa-me que a filosofia ajude e entenda a filosofia como pensar sobre os problemas, não só aqueles problemas que são de sempre, não é? Mas também pensar os problemas de cada época e de cada momento e de cada sociedade e ajudar a resolvê-los. E acho que temos aqui boas propostas para fazermos intervenção, né? E é por isso que eu disse que o ecofeminismo crítico é uma proposta teórica, claro, mas é também uma forma de ativismo, e é, de facto, né? E eu penso que o como é por estes meios todos, não é? É por estes meios todos, claro que a filosofia tem sempre esse caráter
de apontar, não é? De apontar horizontes, de apontar metas, e nós, como cidadãos, há bocado falava-se de, sim, se o cuidado é um ato de cidadania, foi a Maria João que perguntou, não é? Pois, é, exatamente, acho que sim, acho que o cuidado não deve ser entendido só na esfera privada, não pode ser entendido só como a tal característica das mulheres, nem de perto nem de longe, e portanto pode e deve estar associado a essa cidadania ecológica e penso que sim, penso que sim. Olhem, isto era um programa mais, mas pronto. Não sei se ficaram satisfeitos com a resposta, se respondi a tudo, mais ou menos, mais ou menos. Agora temos a Raquel. Pronto, então responder às questões da Inês em primeiro lugar. Sobre o que é que será um contacto direto com o fenómeno em si e se será possível. Portanto, para fazer um esclarecimento, a Zambrano fala do silêncio como uma forma de percepção, claro, mas aqui este termo contacto direto com o fenómeno em si foi buscar a outro autor que me ajuda a compreender a Zambrano, que é uma leitura que recomendo para quem esteja interessado a compreender mais sobre isto, é o Jiddu Krishnamurti. No entanto, eu não estudo esta pessoa em termos académicos, ele foi considerado um pensador, um filósofo, mas de acordo com as ideias dele, isso até poderia ser de certa forma ofensiva, portanto não tinha nada a ver com aquilo que ele pretendia, ele nem sequer queria ser estudado, porque poderia correr o risco de se deturpar as mensagens dele. Portanto, eu referencio que era aquilo que ele demonstrou vontade nas suas palestras, no entanto não interpreto e não estudo. Portanto, quando falamos em contacto direto com o fenómeno em si, podemos pensar na ideia de que a palavra não é a coisa. Digamos assim, a palavra árvore não é árvore. Ou quando ouvimos um pássaro, estou a ouvir um som do pássaro, isto de certa forma já nos distancia um pouco do próprio ato de ouvir ou do próprio ato de ver. Portanto, aqui é estar a observar ou ouvir sem a palavra. Isto é que seria um contacto direto com o fenómeno ou com o fato. No entanto, como a Inês disse, é verdade, somos seres de linguagem e neste momento o pensamento é um hábito, tendemos a fazer imediatamente logo a associação àquilo que observamos, fazemos quase imediatamente a associação à palavra. No entanto, a parte de cada um, observar se será possível fazer essa observação, se será possível até estar em silêncio interior, sem ser colocar a mente em branco, sem ser forçar, se poderá estar em paz interior. Portanto, isto tem um pouco a ver também com contemplação, meditação. Será que é possível termos esses momentos? É que no dia a dia, por exemplo, quando estamos em casa, nós não temos de estar sempre a pensar e provavelmente nem estamos. Muitas vezes até nem temos consciência, nem estamos atentos. Portanto, a mente vagueia, nem estamos atentos ao que se passa connosco próprios. E então aquilo que se propõe é precisamente uma atenção silenciosa, uma observação sem querer identificar, sem criar uma história daquilo que é observado. Por exemplo, quando observamos uma pessoa, sermos capazes de olhar para o rosto dessa pessoa e de ouvir as palavras dela, sem estar a pensar, esta pessoa é boa para mim, esta pessoa é má para mim. Portanto, sem as ideias, isto aqui sim, isto permitiria, e cada pessoa poderá experimentar por si, se é capaz disso, e se assim terá um contacto direto com o fenómeno. Isto não diria que é uma ideia romantizada, diria pelo contrário, porque é uma ideia... Esta situação não pressupõe a narrativa, portanto não pressupõe a história, acaba por ser uma observação muito objetiva.
e difícil de fazer para uma pessoa para seres que estão habituados a pensar, que intelectualizaram tudo. E se virmos, por exemplo, mesmo em questões como o amor basicamente está-se a tornar uma técnica, ele é muito pensado, ele é muito associado ao prazer, as pessoas não se deixam fluir. Um beijo não acontece, é a técnica de dar um beijo, pronto. Outra questão, isto vai precisamente contra aquela ideia, portanto, isto o contacto direto com o fenómeno é precisamente para evitar aquela separação e aquela dualidade. Eu estou aqui a observar algo que está ali, portanto, quando existe essa observação, a pessoa não está a pensar nesses termos, não está a pensar que está aqui a observar algo que está ali, ela está imersa no contexto. Isto realmente é algo que não estamos de todo habituados e não é algo que possa ser associado a ser um vegetal ou... Pronto, porque tende-se a pensar um pouco nesse sentido, se a pessoa não está ativamente a pensar, a criar ideias, parece que está adormecida. Pelo contrário, ela está ativa, está alerta, está desperta e está a observar. E é claro que, observando dessa forma, sem a palavra, a percepção vai ser completamente diferente. E podemos imaginar que ouvir um som do pássaro, por exemplo, ouvirmos um som do pássaro sem estarmos a pensar que é um som do pássaro, esse som tem uma qualidade completamente diferente. Mas trata-se da pessoa observar a si mesma e nem tanto de tentar fazer isto, é mais de reparar como quase imediatamente começa a identificar e como muitas vezes isso nem é necessário, nem faz sentido, é mais daquele hábito, fomos habituados assim. Portanto, e não é que esteja mal, mas o facto disso ocupar a nossa vida em todos os aspectos, mesmo em aspectos mais sensíveis, como eu acabei de referir, acaba por ser demasiado condicionador, acaba mesmo por apagar certas facetas da nossa vida e tornar tudo muito, muito técnico. Depois a questão da professora Maria João, toda a cultura é a tentativa de realizar um sonho. Portanto, esta afirmação ela vem mesmo da Maria Zambrano e o sentido desta afirmação é de que a cultura permite manifestar a vida. Por isso é que ela diz que realiza um sonho, permite uma manifestação da vida humana. E a cultura, ela advém da ação própria humana de viver, que acaba por fazer as coisas, não é? Somos obrigados a isso, queira-se ou não, as pessoas, estando vivas, elas criam, elas agem, e a cultura permite que as pessoas se construam no sentido em que criam uma história, vão vendo registros, vão criando tradições, portanto, vai compreendendo uma narrativa, uma série de sentidos associados à vivência das pessoas. Desta forma, a cultura é uma edificação e assim a realização do sonho de ser humano, que é a realização da história humana. No entanto, ainda poderia desenvolver mais esta ideia de Zambrano, mas é algo que eu tenho ainda de investigar melhor. Não sei se respondi devidamente. Sim. Poderá a natureza também ser a tentativa de realizar um sonho? Atenção. Ora, eu não sei se tem mais questões. Alguém tem assim mais alguma questão para colocar às nossas oradoras hoje? Não? Eu gostaria de falar, não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvir, Ana Lúcia. Estamos a ouvir, estamos. Já era para agradecer e pedir desculpa porque cheguei tarde, não ouvi o início da comunicação da Maria do Céu. Olá, Céu. Estou a falar
sobretudo por dois aspectos. Por um lado, porque quero dar uma nota de algum otimismo, pareceu-me que tínhamos ficado ao nível dos problemas e que é preciso, não sendo os filósofos, como a Céu disse, as pessoas que fazem os programas do governo, dos governos, os filósofos muitas vezes acabam por influenciar-nos, nem que seja porque estão perto de nós, na nossa vida, porque é da vida que eles saem. Mas para atalhar um bocado o caminho, eu diria que aqui no Algarve, onde eu estou, pelo menos a questão dos abacates, que é uma questão absolutamente na ordem do dia, já teve um sinal muito positivo dos decisores políticos no sentido de darem um parecer negativo a uma área de mais de 100 hectares que já está plantada e que, pelo menos do ponto de vista teórico, não é? Porque depois até chegarmos à prática vai levar algum tempo, foi considerado que não era a política adequada, não era a estratégia adequada à nossa paisagem. E isto para também dizer que olhar dessa forma a natureza e a paisagem pode ser o antídoto para essa racionalidade demasiado patriarcal. Provavelmente basta silenciosamente um olhar sobre a paisagem para que todos nós possamos dar um sinal no sentido de não explorar a natureza, não continuar a ver a natureza como um mero instrumento nas nossas mãos e sermos, cá está, seres de relação e de cuidado para com essa mesma natureza. E a segunda nota positiva é que as empresas já têm políticas de responsabilidade social, já perceberam, já interiorizaram que é necessário ter direitos garantidos de, pelo menos, diferenciação, e aqui em relação ao género. Posso dar um exemplo de ontem ou de ontem de uma empresa de programação que dá prioridade às mulheres. Neste momento percebeu que os perfis dos programadores demasiado masculinizados podem ser um aspecto dificultador daquilo que é o próprio negócio da empresa. E, portanto, quer seja por via dos filósofos, da metafísica e da poesia, quer seja por via da própria prática económica do nosso país, eu acho que temos que olhar de uma forma positiva e viva a filosofia que me deu, pelo menos agora, estes minutos para conseguir encontrar aqui uma forma de juntar tantos fios que vocês, de uma forma tão sábia, foram aqui tecendo. Obrigada, um beijo grande, Céu. Beijinho, Ana Lúcia. Já agora, se a Maria João me permite, eu vou dizer só uma coisinha. Sim, diga, Maria. Sim, claro. Pronto, era para agradecer o testemunho da Ana Lúcia. Vocês não sabem, mas ela é o exemplo daquilo que eu estava a dizer. Ela é uma pessoa que intervém ativamente, tem uma intervenção cívica em termos ambientais e a outros níveis. E, portanto, eu agradeço muito a nota positiva que ela deixou e acho que responde às perguntas também, é um complemento da resposta às perguntas que me foram feitas, mas permite-me acrescentar uma coisa que eu não disse há bocado, em relação à pergunta do como, não é? Que é a importância da educação, a importância da educação para a cidadania, da educação ambiental. Eu há bocado esqueci-me de falar disso e ainda bem que a Ana Lúcia interveio, também por isso, porque ela também é uma das pessoas que, na sua profissão de professora, ela também é professora de filosofia,
tem muito essa preocupação e felizmente, pronto, há bastantes professores que têm essa preocupação e de facto a educação tem aqui também um papel importante. Era só pronto, para agradecer à Ana Lúcia e para deixar mais esta nota. Eu é que agradeço. Sem dúvida, sem educação não chegamos lá, Pois, sem dúvida. é, Sem educação não chegamos lá. para a questão E da depois igualdade também. responsabilidade. Para a questão da igualdade também. Nós chegamos lá, sem dúvida. Exatamente. Bem, eu agora resta-me agradecer a todos os presentes e aos ausentes, mas que vão ver as nossas sábias palavras depois da produção de Ângelo Milheiro, realização de Ângelo Milheiro, e portanto agradeço a todos vós por estarem presentes nesta sessão e, enfim, que venham para as próximas, porque estamos cá sempre à vossa espera. Muito obrigada. Muito obrigada. Sim, senhora. Fiquem bem. Obrigada. Até à próxima. Fiquem bem, Tchau. Até à Até à próxima. próxima. Até à próxima. Fiquem bem. Adeus.